Pedro, se tudo der certo. Só um minuto. Pedro, se tudo der certo, você não vai ter que ficar entrando e saindo todas as vezes. Tá me ouvindo, gente? Sim. Como é que tá o áudio aí? Tá tranquilo? Agora tá bom. Tá melhor ainda? Tinha travado. Tá. Tinha travado. E tá dando microfonia? Não, mais não. Coisa boa. Então tá. Deixa eu organizar minha dinâmica aqui. Vamos continuar aqui para o exemplo 2, só para vocês irem pegando a ideia. É presente no plano cartesiano o sistema de inequações abaixo. A tela está aparecendo aí para vocês, né? Sim. Sim. Beleza. Então, olha só como que funciona, tanto que é simples. Agora, só se torna um pouquinho mais complexo, porque eu tenho, em vez de uma inequação, eu tenho um sisteminha de inequações. Eu tenho um y menor ou igual a x mais 1. Então, o que eu faço? Eu transformo esse y menor ou igual a x mais 1 em y igual a x mais 1. E traço a curva para esse y igual a x mais 1 que ele colocou na página seguinte. A curva y igual a x mais 1 é essa que está aparecendo aí para vocês de vermelho, tá? Essa reta é a reta y igual a x mais 1. Quando o meu x é 0, meu y é 1. E quando meu y é 0, meu x é menos 1. Traço aqui uma curva tocando nesses dois pontos. Pronto, eu tenho a reta y igual a x mais 1. Só que o que eu quero não é y igual a x mais 1. Não é só isso. Eu quero y menor ou igual a x mais 1. Então, eu pego a reta vermelha e tudo que está abaixo dessa reta vermelha. Tudo. Tudo que está abaixo dela. Para qualquer ponto aqui, para qualquer situação dessa reta, eu vou pegar todos os valores abaixo dela. Por quê? Porque lá atrás ele tinha definido para a gente que ele queria a região que envolvia o y menor ou igual a x mais 1. Só que ele deu outra condição também. Ele quer que o x seja menor do que 2. Não menor ou igual, só menor. Então ele traça um x igual a 2 e pega toda a região que está à esquerda desse 2. Toda a região. Ou seja, infinito aqui para o menos infinito. Né? Ele vai aqui para sempre, aqui para a esquerda. Para cima, para baixo, todos os valores de y possíveis e todos os valores de x menores do que 2. Então, é uma região aqui gigante. Né? Detalhe, como a condição era x menor do que 2, ele deixa essa reta tracejada. Por que tracejada? Porque eu não posso contar com aquele valor para x. O x não pode ser 2. Então, eu pego aí tudo que está à esquerda disso. Certo? Como eu pego o que está à esquerda e também pego o que está abaixo de x mais 1, a minha região acaba ficando só esse triângulo aqui. Ó. Um triângulo que está abaixo da linha vermelha e à esquerda da linha azul tracejada. Sempre. Sempre abaixo da linha vermelha e à esquerda da linha azul. Para sempre. Para baixo aqui. O máximo que eu conseguir. Fica uma região enorme, mas é o que ele quer. Outro exemplo que ele traz no livro para a gente, na verdade ele traz aqui dois exemplos, só que agora em vez de ser uma geometria... Roberto. Oi. Aquela hora não estava dando para eu responder na outra ligação. Eu não baixei ainda o Google Meet, mas Tá. você quer que baixe? Seria bom baixar, Andressa, só para... Eu fiz um teste com alguns, a gente assim, não teve maiores problemas, mas seria bom baixar só para a gente verificar se acontecer algum problema, para a gente verificar se é um problema fácil de resolver ou se realmente será inviável ir para o Google Meet, sabe? Então, se você puder deixar baixando. Tá bom, vou colocar para baixar. Desculpa não ter respondido aquela hora.
Tá tranquilo, eu já estou acostumado com vocês me ignorando já. Foi ignorando, não. Eu vi aquela imagem lá, eu vou mandar. Vocês que mandaram no grupo, não foi? Do professor pedindo silêncio na sala. Foi alguém da sala. Foi. É mais pura verdade, né? Acabou a autoridade do professor. Vocês estão acompanhando na tela aí quando eu estou falando? Não está tendo nenhum problema de acompanhar o que eu falo e o que eu mostro na tela, né, gente? O áudio, o vídeo, tudo tranquilo, né? Tá, sim. Outro exemplo que ele traz, agora, diferente de uma reta, ele traz o exemplo de uma circunferência em uma região específica. Então, represente no plano cartesiano a inequação abaixo. X menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado maior do que 9. Se fosse igual a 9, isso seria uma circunferência de centro deslocado, ou seja, o centro dela seria x igual a 1 e y igual a 2, de raio 3. Mas para isso eu preciso transformar essa inequação em uma equação, encontrar as propriedades dessa circunferência, que é o que a gente já fez aí algumas vezes, e desenhar essa região. O detalhe agora é que ele não quer uma circunferência, a equação não é igual a 9, é maior do que 9. Então eu desenho ali aquela circunferência, faço dela uma circunferência tracejada e pego todas as regiões que estão externas a isso. Toda a região externa à circunferência de raio 3 de centro 1 e 2, que é exatamente o que está aparecendo aí na tela para vocês. Então, primeiro eu tenho que desenhar essa circunferência, essa região. Se ele tivesse falado na inequação que tudo isso era menor do que 9, a minha região seria a circunferência sem contar com a borda dela. Então, continuaria tracejado, só que a região amarela desenhada como a região que representaria essa inequação seria aqui dentro do tracejado, é interno. Esse aqui é maior, então é externo. Beleza. Na número 2, ele traz para a gente um mesmo raciocínio, só que agora, em vez de ser uma inequação, passa a ser um sistema de inequações. X menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado menor do que 13. E x mais 4 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado menor ou igual a 34. Então, isso também são, essas duas equações representam circunferências de centros deslocados e raios específicos. E deu para a gente todas as características que a gente precisa para identificar a região que essa equação aqui representa. Equação por quê? Porque para desenhar a região eu preciso transformar as inequações em equações. Eu acho que já é a 7ª vez que eu falo isso hoje, né? Mas é bom que vocês não vão esquecer disso. Então, sempre transformar a inequação em equação. O centro dessa circunferência que é x igual a 2 e y igual a 1, e o raio dela é raiz de 13. Então, a de baixo segue o mesmo raciocínio. Meu x do centro é menos 4, meu y é menos 2, e o meu raio é raiz de 34. Raiz de 34 é aproximadamente um valor maior do que 5 e menor do que 6, está ali, mais próximo do 6 do que do 5. E raiz de 13 tem que ser maior do que 3 e menor do que 4, que está entre 9 e 16. Só vocês usarem esse raciocínio, vocês teriam uma noção da ordem de grandeza dessas circunferências. Representa ali o raio, puxo, representa ali o centro, desculpa, puxo a ideia do raio, traço a circunferência, traço a outra circunferência. Agora eu queria que vocês me falassem, eu fiz essa pergunta também na aula passada, qual é a principal diferença aqui dessa circunferência maior com a circunferência menor? Fala aí para mim, por favor. Um de cada vez, senão não vai dar para entender o que vocês estão falando. É tudo, não tem nada igual. Perfeito. Uma outra característica também assim, mais marcante aqui em equação, que a gente tem que tomar muito cuidado, é o detalhe se ela é com a borda preenchida ou tracejada. Quando se fala em inequação, o que diferencia uma inequação de uma equação é o fato de que ela não está só na borda. A equação é sempre só o perímetro, é só aquela borda ali. Nesse caso, seria só essa região aqui externa. Inequação ou é a região interna, essa borda, ou é externa. Por mais que eu conte com a borda,
eu tenho sempre a interna ou a externa envolvida, com borda ou sem borda. Nesse caso dessa maior, eu tenho a borda, mas eu tenho uma região menor do que a borda, ou seja, ela está interna. Então, as duas são internas. Então, se a gente falar assim, características que diferenciam a análise da circunferência, fora o fato de que todas as propriedades delas, como centro, raio, são diferentes, uma outra característica diferente também é o detalhe do menor, que o menor é igual. Então, essa menorzinha aqui, ó, não conta com a região tracejada. Em outras palavras, nada que está, nenhum ponto que está acima dessa linha tracejada entra no meu conjunto solução. Nesse caso aí, desse sistema, eu tenho que satisfazer essa condição. Então, eu não posso ter pontos que estão aqui nessa borda da circunferência tracejada. Se eu tiver, aí nesse caso, ele tem que ser um conjunto que seja menor do que isso, ou seja, seja mais interno um pouco. Então, essa região aqui, deixa eu aumentar um pouco. Essa região aqui, ó, ela é aberta, é o que a gente chama de a bolinha aberta. Não conto com esse ponto. Ele não faz parte do meu conjunto. Essa borda preenchida significa que eu conto com cada um daqueles pontos na borda e ele entra no meu conjunto de solução. A aula é basicamente essa. Qual que é a diferença? Assim? Na semana passada, a gente levou muito tempo para chegar nesse ponto, porque a gente teve aí algumas dificuldades com o software em si. E aí, o que eu queria fazer com vocês agora? Eu queria que vocês dessem uma folheada nessa página, na página anterior, dessem uma lida rápida aí e me falassem se tem alguma dúvida de conceito, tem algum detalhe que não entendeu, ou tem alguma pergunta a ser feita sobre a questão da teoria de inequações, sobre esse módulo lá 46. Alguém tem alguma pergunta? Não. Todos vocês aqui, quem era o Júlio e quem? Ana Clara, que não tinha assistido? Ana Clara Oliveira? É eu. Uhum. Tá. Então, assim, basicamente você, Ana Clara. Se você tiver alguma dúvida, seria o Júlio também, porque os outros, por mais que a gente teve dificuldades com o software, querendo ou não, eles viram algumas coisas que a gente viu aqui agora, tá? Mas no seu caso, com o que você viu hoje, você teve alguma dificuldade de entender qualquer conceito? Não. Não? Não. Então vamos fazer o seguinte, tenta fazer os exercícios propostos. Dá uma olhada aí. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Tenta fazer na ordem mesmo. Tenta fazer a número 1. Essa número 1 aí, eu lembro que o pessoal acho que gastou um pouco de tempo para entender, porque tinha que calcular a distância distância de ponto até a reta. Então, se você quiser fazer essa número 1, tem que pegar o seu material aí, na propriedade distância entre pontos e retas, que você vai usar aquela equação lá na solução desse problema. Vamos fazer o contrário. Deixa eu te falar o que você precisa para resolver os exercícios. Aí você tem um tempinho maior para resolver cada um deles. A número 1, o que você tem que fazer? Você tem que representar esses pontos e representar essas retas, essa reta, na verdade, no plano cartesiano. Então, você representa o ponto menos 1 e 3, representa a reta menos x igual a menos 3, é uma reta vertical, x igual a menos 3. E você tem que representar essa reta aí, x menos 2y mais y mais 2 igual a 0. E você precisa da equação da distância entre pontos e retas. Posso ir para a número 2? Claro, acabou caindo aqui para mim. Posso falar número 2? Qual parte da Repete o número. número 1? O que você precisa? Você precisa representar o ponto menos 1 e 3. Você precisa representar a reta x igual a menos 3, que ela é de fora a fora, na vertical ali, ó, paralela ao eixo y. E você precisa representar a reta x menos 2y mais 2 igual a 0. Você precisa fazer essas 3 representações lá
plano cartesiano, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo, porque quando ele caiu, ele acabou cortando aí o compartilhamento. Certo? Certo. A número 2, você precisa desenhar esses 3 sisteminhas aí. Você precisa desenhar a reta 5x mais 2y menor ou igual a 30. Você precisa representar a região, ou entender, mapear a região, que é x maior ou igual a 0, ou seja, é todo o primeiro e o quarto quadrantes, né? Então, o x maior ou igual a 0, por exemplo, é tudo que está na reta y e à direita da reta y. E tem que representar esse outro intervalo, que é o y de 0 a 5. Quando você for desenhando ali, mapeando a região que ele está representando em cada um dessas inequações, você vai entender que isso aí vai formar esse trapézio. E aí depois você calcula a área desse trapézio e marca a opção. Mas, por enquanto, só desenha, representa as retas e as regiões, que essa percepção vai vir automaticamente. Certo? Certo. A número 3, que é essa da FGV, ela envolve aí o módulo de 3x mais o módulo de 4y igual a 12. Para a gente resolver questões de módulo, a gente tem que entender o seguinte: tudo que sai do módulo sai positivo. Mas antes de entrar no módulo, a gente não sabe se ele era positivo ou negativo. Faz sentido? Consegue entender isso? Por exemplo, a gente não sabe se um número x, por exemplo, se 3x for 6, por exemplo, a gente não sabe se esse x, na verdade, ele era só o 2 mesmo, positivo, porque 2 vezes 3 é 6, ou se originalmente esse x era menos 2. Quando multiplicou por 3 ficou menos 6, mas dentro do módulo o resultado era 6. Então, quando é representada uma equação que a gente chama de... Quando vem desse jeito, que a gente chama de função modular, a gente tem que levar em consideração as duas possibilidades. O x, para o mesmo resultado, ele pode ser positivo ou negativo. Então, se eu falasse para você que esse 3x, na verdade, era 6, e você me falasse que o x fosse menos 2, e o Pedro ou a Andressa falasse que o x era igual a 2, todo mundo estava certo. Por quê? Porque a partir do momento em que ele entra no módulo, mesmo se ele for positivo ou negativo, esse resultado será positivo. Então, queria que você anotasse uma observação. Eu lembro que tinha passado para o pessoal, acredito que eles tenham anotado também, para uma equação em que se envolve módulos. Cada módulo causa duas possibilidades de resultados. Como assim? O módulo de 3x faz com que eu tenha duas soluções possíveis para essa equação aí. E o módulo de 4y faz que eu tenha mais duas soluções possíveis para essa equação. Então, essa minha equação aí, módulo de 3x mais módulo de 4y igual a 12, tem 4 possibilidades de respostas. Tá? Tá bom. Anota isso, por favor. Como ele tem 4 possibilidades de respostas, eu tenho, então, 4 retas. Porque cada reta representa uma possibilidade. Como eu tenho 4 retas, eu tenho aí uma figura que se fecha. Ela vai formar aí um losango, um trapézio, né? Dependendo do ponto de vista. Na verdade, está na mesma. Na perspectiva geométrica, aí, é só uma questão de mudança de eixo. Então, se isso acontece, eu tenho uma área. E aí é o que ele pede para a gente. Qual é a área dessa figura? Mas você tem que desenhar isso primeiro para visualizar. A número 4, ele fala assim, ó, considere a circunferência que passa pelos pontos 0, 0, 0,6 e 4, 0. Então, a primeira coisa é desenhar esses pontos no plano cartesiano. Tem um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais.
Está vendo que os pontos 0,6 e 4,0 pertencem a uma reta que passa pelo centro? Então, se ele falou para a gente que tem uma reta que passa por 0,6 e 4,0, a segunda coisa que você tem que fazer, né, depois de representar aqueles pontos, é traçar uma reta entre o ponto 0,6 e o ponto 4,0. Você traça uma reta ali. Beleza. Ele fala que pertence a uma reta que passa pelo centro dessa circunferência. Quando você desenhar, você vai perceber que, como a reta passa pelo centro da circunferência, o centro da circunferência ocupa um ponto médio da reta também. Então, além de ser o centro da circunferência, ele é o ponto médio dessa reta, que a gente chama, na verdade, de um segmento de reta. Por quê? Porque a gente só interessa a parte que toca nos eixos aí. A conclusão que a gente chega nessas questões todas aí, da número 1 a número 4, é que não tem como eu resolvê-las, não tem como eu resolver nenhuma dessas questões sem desenhar, sem representar no plano cartesiano. E eu gostaria que vocês me falassem, principalmente você, Ana Clara, se existe alguma dificuldade em visualizar os pontos, desenhar no sistema cartesiano, se é um problema essa questão da marcação dos pontos, marcação das retas. Você tem alguma dificuldade nisso, assim? Não. Tranquilo, né? Depois que a gente vai desenhando ali aos pouquinhos, desenhar, representar os pontos, pegar o x igual a 0, y igual a 6, por exemplo, eu já sei que o ponto está ali acima da reta, acima do eixo y, lá no ponto 6. Certo? Tranquilo isso, né? Uhum. Tá bom. É. Então tá. O que a gente vai fazer agora? Vamos aproveitar que tem todo mundo aqui. Deixa eu ver. É realmente uma pena o Júlio ter saído, né? Na verdade, me programei para ele e para você, Ana Clara. Obrigado por ter participado aí. Então, todo mundo está aqui meio que porque é um momento aberto. Eu tinha falado que todo mundo podia entrar sem nenhum problema, mas também tinha reforçado a ideia de que não era obrigatório, né? Na É verdade, só alguém mandar mensagem pro Júlio entrar, gente. não, depois eu vejo com ele. Porque, na verdade, eu mandei lá no grupo, Andressa. Então, deve ter outros fatores aí. Porque se está no grupo, ele também teve acesso, né? Eu mandei o convite lá no grupo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. O Pedro já fez um teste, a Ana Clara já fez um teste. Quem não fez o teste comigo ainda lá no Meet foi o Luan, a Andressa e quem mais? Só, né? Aí que não entraram aqui em momento algum foram o Elvio, o Gabriel e o Paulo, certo? Mais alguém? Falta alguém? Falta eu falar alguém, gente? Ana Letícia. A Ana Letícia. O Paulo tá trabalhando. Beleza, Luan. Tá tranquilo. Ele já tinha assistido a aula passada. Ele parece que estava com dificuldade no áudio lá na câmera dele também. Mas ele tinha me mandado uma mensagem no WhatsApp e eu vi que ele estava online, só que ele não estava conseguindo se comunicar com a gente. Então tá. Vamos fazer o seguinte. Tentam resolver essas questões. Vocês conseguiram resolver? Quem ficou de fazer essas questões? Alguém tentou fazer alguma dessas 4 questões aí, desde a aula passada, de terça-feira? De quarta-feira, desculpa. Eu tô fazendo a 1. Tá, faz aí. Deixa. Andressa, conseguiu aí finalizar a instalação do Google Meet? Aham. Tá. Tá. Mais alguém está tentando fazer ou tentou fazer alguma das questões? Se não tiverem nenhuma dúvida, a gente pode partir para o teste final aí do Google Meet para a gente chegar na conclusão se a gente vai conseguir utilizar ele ou não. Alguém tem alguma dúvida? Não. Deixa eu enviar aí. Na verdade, eu ainda estou lá no Meet. Para quem quiser só acessar o... Deixa eu pegar o convite aqui para vocês.
Vou mandar o convite aí no chat. Beleza, Luan. Então, pessoal, ó, sobre o conteúdo da aula, vou encerrar aqui, até mesmo porque a Ana Clara, que está tentando fazer o exercício, ela já está ali também no Meet. Então, qualquer dúvida, eu tiro lá pelo Meet, beleza? E aí, se tiverem qualquer dificuldade, é só vocês me mandarem mensagem aqui no WhatsApp. Fechou? Então, vou encerrar aqui no Zoom, tá, gente? Até mais. Tá bom.